Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa série sobre o fruto do Espírito. E, e nesse vídeo o ponto que eu gostaria de abordar é que o fruto do Espírito ele é para a glória de Deus. No segundo episódio aqui da série, o primeiro a gente fez uma introdução, o segundo a gente tratou que o fruto do Espírito ele é uma obra soberanamente, totalmente divina, totalmente do Espírito Santo. Então, e agora, paralelo a isso, a gente vai abordar aqui que o fruto do Espírito ele é uma obra que ela é para a glória de Deus. Ou seja, o fato de ela ser soberanamente divina já mostra que não existe nenhum mérito para nós aí. Não existe nada, nenhum crédito para nós aí, nenhuma participação nossa aí nessa obra. É uma obra 100% e totalmente de Deus. Nós somos agraciados aí com a salvação e também agraciados com o fruto do Espírito, que é o sinal de uma vida salva, uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus. E isso já é suficiente para mostrar que não existe glória para nós nisso, no sentido de isso ser creditado ao nosso esforço ou ser creditado a uma ação nossa. Mas na verdade é uma obra que é totalmente de Deus e assim para a glória de Deus. É interessante que Paulo ele ressalta lá em Efésios 1, interessante ele tratando sobre a salvação e de todas essas bênçãos que nós alcançamos por meio da graça em Cristo Jesus. Ele começa dizendo, e interessante que ele já começa justamente mostrando quem é a fonte de todas essas bênçãos, né? Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É interessante, se nós lermos todo esse capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver que não tem participação nossa aqui. A única participação nossa aqui é termos sido alcançados por essa glória. Ou seja, no versículo 3 ele diz que nós somos abençoados, ou seja, recebemos esse favor de Deus, aí fomos abençoados com toda essa sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, fomos muitas vezes até uma aspas aqui que nós abrimos aqui, na verdade achamos que as melhores bênçãos, as principais bênçãos que nós podemos alcançar em Cristo são bênçãos materiais, são carro do ano, uma casa própria, sair do aluguel, ter uma promoção no emprego, ter um aumento de salário, ganhar um bônus, ser livre de uma doença, ter uma cura, receber uma doação, no sentido de ser abençoada por alguém, receber o dinheiro para pagar aquela conta, ter uns bons resultados na empresa, você se tornar empresário, abrir sua própria empresa. Isso são coisas boas e que, pela misericórdia de Deus, podemos alcançar nessa vida. Mas o principal propósito de Deus ao nos salvar não é esse. Não é nos dar bênçãos materiais, mas é nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Paulo ele vai tratar aqui de todas essas bênçãos, dessa salvação em nossas vidas, dessa graça de Deus, dessa redenção, da habitação do Espírito em nossas vidas. Ou seja, inclusive ele trata aqui da predestinação, da eleição, que, diga-se de passagem, que não é uma coisa de calvinista, não é uma coisa de arminianismo, é uma coisa da palavra de Deus. A predestinação e a eleição, ela existe. Aqui, Calvino e Armínio somente foram tratar dessa questão da mecânica da salvação, de como essa eleição e essa predestinação é feita em Deus. Aí, às vezes discordam em alguns pontos, mas o principal ponto, mais importante aqui, é que existe essa eleição e é uma doutrina maravilhosa de Deus em nossas vidas. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
Então, nós somos escolhidos, ele fala aqui, segundo o beneplácito, ou seja, da sua boa vontade, e tudo isso para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, Deus ele nos concedeu, ele nos deu tudo isso gratuitamente, de forma gratuita. Ou seja, se nós formos ler todo esse capítulo, vamos ver que só nos convém contemplar essa maravilhosa obra de Deus. Ou seja, esse fruto do Espírito ele é para louvor da sua glória. Ou seja, e ele continua, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, cada ponto, cada aspecto da salvação, seja a eleição é para o louvor da sua graça, a predestinação é para render glória a Deus que nos escolheu mesmo sendo nós miseráveis, estando mortos. Ou seja, lá no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ainda assim Deus de antemão nos escolheu. Deus ele nos predestinou para louvor da sua glória. Não é para nós nos gloriarmos no sentido de acharmos que tínhamos algum mérito para sermos escolhidos por Deus, mas Deus ele nos escolheu estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Então nós estávamos mortos, não havia nada em que Cristo poderia, por exemplo, não havia nada em nós que podia atrair a Deus, atrair a atenção de Deus, mas mesmo assim Deus ele nos escolheu pela sua graça. Interessante que a cada ponto que ele finaliza, que seja para o penhor, seja para o selo, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até interessante que ele coloca que é o penhor da nossa herança até o resgate, ou seja, antigamente quando você ia comprar uma coisa, você pegava e até que você resgatasse, fizesse o pagamento daquilo, você deixava uma coisa penhorada, como uma garantia de uma coisa muito valiosa, e você deixava aquilo como uma garantia de que você voltaria para pagar aquilo que você devia. Interessante, uma imagem disso que nós podemos ver, uma ilustração, é aquele caso de Judá, quando ele vai, lá o filho de Jacó, quando ele vai a uma prostituta, e ele vai atrás dos seus serviços, ele diz que vai fazer o pagamento, e lá ela pede um penhor, uma coisa, uma garantia de que ele vai fazer aquele pagamento. Na verdade era a sua nora Tamar, né? E nós vemos toda a história lá em Gênesis, mas ele deixa lá um cajado, o seu selo, como uma garantia de que seria feito aquele pagamento que ele prometeu a ela pelos seus serviços. Então ele deixa uma coisa muito importante, uma coisa que era uma coisa dele, mas que ele garantia, deixando aquilo com ela, em posse dela, até que ele pudesse fazer o pagamento e resgatar aquela sua propriedade. Ou seja, o Espírito Santo ele é um penhor, é uma garantia de que Cristo ele voltará para nos buscar. O Espírito Santo habitando em nossos vidas, ele é um penhor, é uma pessoa que habita em nossas vidas e é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo ele é tanto o selo mostrando que aqueles que realmente têm o Espírito Santo pertencem a Deus, e assim também é o penhor, é a garantia. O Espírito Santo habitando em nossas vidas é a garantia de que nós subiremos ao encontro de Cristo, quando Cristo voltar para nos buscar. E tudo isso é para louvor da sua glória. Ou seja, não existe nada. Tudo isso, toda a salvação, todo esse processo da salvação, ele deságua em glorificar o nome de Jesus. Nós somos salvos, nós somos destinados a glorificarmos a Deus. Essa criação maravilhosa. Cristo, Deus, ele criou tudo do nada, lá no início em Gênesis. Não havia nada não havia uma matéria pré-existente para que ele pudesse construir tudo o que ele construiu.
E isso é uma coisa maravilhosa. Porém, essa segunda criação, vamos chamar assim, que é a partir de uma criação podre, de uma carne podre, ele cria homens para a glória de Deus, ele cria novas criaturas em Cristo Jesus. Nós, pela fé, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas passam e tudo se faz novo, e tudo isso para a glória de Deus, para louvor e glória da sua graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado em Cristo Jesus. Ou seja, ele cria novas criaturas para o louvor da sua glória a partir de pessoas que estão mortas em delitos e pecados, pessoas que nem mesmo têm interesse nenhum em andar com Deus, mas Deus ele nos escolheu. E assim ele nos torna novas criaturas. Aqui no capítulo 2, ele finaliza, no versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, essas boas obras, podemos até, não é querer colocar isso no texto, mas as nossas boas obras, na verdade, são o fruto do Espírito se manifestando em nossas vidas, fazendo boas coisas, fazendo obras de amor, tendo paz, tendo mansidão, domínio próprio, ou seja, manifestando esse fruto do Espírito na nossa vivência diária, tanto interna quanto externa na comunidade, quanto para com Deus também. Então essas boas obras que nós temos agora em Cristo, não aquelas boas obras lá nossas justiças que são como o trapo da imundícia, mas as nossas boas obras em Cristo Jesus, que são resultados da nossa fé. Na verdade, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Uma vez foi feita uma pergunta em uma igreja que eu participava, na minha antiga cidade, e lá foi perguntado se a santificação ela depende de Deus ou depende dos homens. Esse versículo ele responde justamente essa pergunta e não deixa dúvidas aqui. A santificação ela depende exclusivamente de Deus, não depende de nós. Nós somos santos não porque nós nos esforçamos, mas nós somos santos porque são boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, e tudo isso para louvor da sua glória. Ou seja, tudo isso deságua para glorificar a Deus. Lá em Filipenses 1:11, que nós lemos no vídeo passado aqui, é interessante que ele traz traz 2 pontos em um versículo só, e diz que, na verdade, no versículo 1:11, diz: ser o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é por Jesus Cristo e é para louvor e glória de Deus. Ou seja, isso glorifica a Deus. Por quê? Porque Deus, ele escolhe nos salvar, escolhe nos tornar boas pessoas. Agora sim nós somos bons. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus e nos apropriamos da justiça de Cristo pela fé. E agora somos bons. Podemos dizer que somos bons, mas não pelos nossos esforços, mas pela justiça de Cristo que está em nós. Quando Deus ele olha para nós, ele não vê mais pecadores, por assim dizer, mas ele vê a justiça de Cristo, as vestes de Cristo em nós, assim como aquela ilustração lá de Adão e Eva. Quando eles fizeram roupas para si, fizeram roupas ruins que não iriam cobrir a sua nudez verdadeiramente. Roupas, ou seja, representa ali o esforço do homem em se salvar. Não é suficiente para o que ele precisa. Mas Deus, ele ali já mostra que nós temos ali na primeira morte de animais ali, para que pudessem cobrir, fez uma roupa ali para Adão e Eva. Agora sim, eles estariam realmente cobertos, teriam a sua nudez coberta, ou seja, representa ali um cordeiro, uma roupa ali que na verdade serviu para cobrir ali, ou seja, essa justiça de Cristo serve para cobrir e limpar as nossas iniquidades, e assim estamos apresentados, e Deus ele não vê a nossa justiça, mas vê a justiça de Cristo apropriada a nós, impressa em nós, o caráter de Cristo impresso em nós, ele vê aí o caráter de Cristo, vê aí a justiça de Cristo em nós, que nós apropriamos. Ou seja, isso nós glorificamos a Deus, porque não há mérito nenhum nosso aqui, mais uma vez, não há crédito nosso aqui, somente crédito de Deus, mérito de Deus. Ou seja, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós fomos sarados pelo sofrimento de Cristo Jesus. E isso, não existe glória aqui, não existe louvor para nós aqui, somente a Deus. É interessante também continuar aqui, para a gente caminhar para o final aqui do vídeo,
esse último ponto, lá em Mateus 5,16 é interessante que Jesus ele diz que, na verdade, as nossas boas obras elas devem resplandecer, mas para que os homens possam glorificar a Deus vendo essas nossas boas obras. Diz assim, Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, a partir do versículo 14, na verdade, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas boas obras não são para mérito nosso, mas são para serem manifestadas como uma luz em meio às trevas, e assim os homens vejam essa grande luz e glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus por verem essas boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que nós andássemos nela, porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, e isso glorifica somente o nome de Deus, rende glória e louvor ao nome do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é interessante ver essa carta de Paulo aqui a eles, e é interessante que ele diz no versículo 11, ele diz: Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa questão da vocação quer dizer que Paulo orava para que eles se comportassem de acordo com a sua vocação, eles se tornassem dignos, ou seja, para aquilo que eles foram chamados aí. Essa vocação vai significar esse nosso chamado para sermos santos. Lá em Romanos capítulo 1, interessante que Paulo diz que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, tem interessante que nós somos chamados para ser santos em Cristo Jesus. Ou seja, e Paulo ele orava para que os crentes de Tessalônica fossem aí dignos dessa vocação, ou seja, vivessem de acordo com esse chamado para ser Jesus Cristo, por esse chamado para a santidade, né? Até inclusive na primeira carta aos Tessalonicenses ele fala que nós fomos chamados para a santificação. Nós somos chamados para sermos santos, não para a imundícia, não para entregarmos nossos membros à prostituição, mas para sermos santos. É para isso que Cristo nos chama, é para isso que Cristo habita em nossas vidas, é para isso que o Espírito Santo nos guia, para que possamos viver em santidade. Nós não vivemos em santidade, nós somos santos, sim, somos santos, mas nós não vivemos em santidade porque nós nos esforçamos ou porque nós somos inerentemente bons, nós temos uma natureza boa. Nós nascemos em pecado. Lá o salmista vai dizer que no Salmo 51 diz que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, ele já nasce no pecado. Mas Cristo, a partir do momento que estamos em Cristo, manifestamos as boas obras não do nosso esforço, mas de Cristo. E isso serve para louvor e glória do nome de Jesus. Ele diz, e tudo isso, o que é o fim de tudo isso? Qual que é o objetivo? Para que nós possamos nos tornar dignos da nossa vocação, com poder, todo o propósito de bondade, cumpra com poder, né? Para que Cristo cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a principal mensagem é que a nossa vida frutífera em Cristo Jesus, como resultado de nós habitarmos em Cristo, seja para glorificar a Deus. Ou seja, a nossa vida frutífera deve glorificar a Deus. Assim como Jesus disse lá aos discípulos no seu sermão, em Mateus 5, as nossas obras elas devem iluminar e resplandecer perante os homens, para que os homens contemplem essas boas obras, mas que eles glorifiquem a Deus e não a nós. Ou seja, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, o fruto do Espírito existe em nossas vidas para glorificar o nome do Senhor, que faz tudo isso em nós com poder e com graça em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.